Hoje mais um programa, Histórias da Nossa Gente, falando diretamente aqui da cidade dos Bons Ares, Botucatu. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui na Clínica Santa Efigênia, ao lado de uma fera na cirurgia plástica, que é o Dr. Evandro Moacir, Clínica Cirúrgica Santa Efigênia. Doutor, olá. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, todos têm uma infância e eu gostaria, a primeira pergunta, gostaria que você descrevesse como foi a sua infância, as brincadeiras, o convívio com seus pais, com seus avós, onde foi isso? Eu sou final da década de 60, começo de 70, então eu nasci em 68. Eu posso dizer que eu fui privilegiado, eu tive uma infância que infelizmente as crianças de hoje não têm. Eu fui educado, minha mãe, ela cuidou dos filhos, ela não tinha um trabalho extra, ela foi dona do lar, então eu tive a grata satisfação de ter a presença da minha mãe o tempo todo, né? E meu pai aos finais de semana, à noite. Eu brinquei muito na rua, meu pai, por ser marceneiro, todo ano fazia aquela maquininha de empinar papagaio, sempre fazer papagaio até hoje, coisa que você não vê o jovem. Que delícia! Foi uma infância, eu brinquei no mato, nossa... Pulou com o cipó. Botucatu é uma terra de muitas cachoeiras, então eu fui muito felizardo na minha infância, porque eu tive tudo isso que eu sei quem está me assistindo entende, coisas que os atuais não têm, né? Hoje é internet, é computador, PlayStation. Se você brincar na rua tem o perigo, hoje tudo é perigoso, tudo né? é muito veloz. Então hoje a gente vê sequestradores, estupradores, então hoje as mães, os pais ficam preocupados, então a criança não tem essa infância feliz que nós, né, da minha geração, da década de 80 tiveram. Então eu tenho mais 3 irmãos, nós somos em 4, eu sou o terceiro. O nome dos irmãos? O mais velho é o Paulo Sérgio, o segundo é o Flávio Luiz, eu que sou Evandro Moacir e o caçula Ricardo André. Todos nomes duplos, né? E o nome dos pais? Meu pai é Mauri e minha mãe é Aide, né? O meu pai, ele no início era marceneiro, ele trabalhava numa funerária, que é uma profissão bem, né? Era a paixão da vida dele, ele fazia o caixão, né? Uma coisa que eu brincava nos caixões quando era criança. Deixava bem bonito. Meu pai sempre gostou muito de filme de vampiro e a gente brincava nos caixões que ele fazia, e ele aposentou, morreu nessa profissão de marceneiro. Ele também fazia o velório, o enterro, era uma coisa que ele tinha muito orgulho. A minha mãe era do lar, depois a situação ficou como para toda a família brasileira, quando a coisa apertou ela virou sacoleira, ela ia para o Paraguai. Eu fiz muito isso. E ela trazia lá as muambas para vender, para complementar a renda em casa. Trabalho digno. Sim, eu acho assim, eu sempre falo que a criança, ela é moldada. Então assim, eu passei por muitas dificuldades e eu usei isso ao meu favor, né? Em virtude dessas dificuldades, eu sempre quis ser alguém. Então meu pai, mudo, nasceu surdo, então ele não falava, mudo e surdo. Então ele teve uma dificuldade muito grande, semi-analfabeto. E então essa situação ruim, eu pensei, eu não queria para mim, né? De ser uma pessoa que estava sempre à mercê de outros, sempre dependendo da caridade dos irmãos ou do pai dele, por ele ter essa deficiência, e eu quis mudar essa situação, né? No começo eu achava até que era uma revolta, depois eu vi que essa revolta foi importante para mim, porque eu cresci querendo ser alguém, né? Te deixou firme. Eu não era muito bom nos esportes, tentei, mas eu percebi que eu era bom nos estudos. Que bom! Tive bons professores, bons professores no meu conhecimento, no meu ginásio, e aí foi uma sequência aí de pessoas importantes que entraram na minha vida, que me auxiliaram. Eu passei na faculdade de Química na USP aos 17 anos. Né? Isso foi um estímulo muito grande até para os meus irmãos, que achavam que não era possível. Olha. Aí eles fizeram um cursinho, eles trabalhavam. Eu só sei que no outro ano o meu irmão mais velho entrou em zootecnia,
o abaixo entrou em agronomia e eu passei em veterinária. Olha só. Foi minha primeira faculdade, foi de medicina veterinária. Então quer dizer que a sua infância até os 10 anos foi uma infância maravilhosa. Foi uma infância que eu brincava muito, passava as férias no clube. Eu tive uma infância... Gostava de festa? Sim. Mas assim, era basicamente o clube, piscina, as férias era soltar papagaio. Então assim, nadar no rio. eu não posso nadar, eu não posso. E eu era uma criança bem agitada, não era bem arteiro, né? Mas eu não tenho assim coisas ruins na minha infância. Isso foi maravilhoso. Fui muito feliz na minha infância. Abençoado. Doutor, e a juventude? Faz um resumo dos 10 aos 20 anos. Como foi a juventude? Aí foi mais conturbado, porque aí entrou a fase que o meu avô faleceu, aí teve aquela partilha dos bens, a situação piorou financeiramente em casa, então é aquela história, pagava a padaria, não pagava o açougue, não pagava a padaria, né? A minha mãe trabalhando como sacoleira, e eu me vi aos 17 anos, tendo sido aprovado numa faculdade de química, mas não podendo fazer por não ter situação financeira, eu não tinha como estudar em Ribeirão. Sim. Então eu fiquei muito revoltado porque eu via os outros jovens que tinham uma situação financeira e que não queriam estudar. E eu que queria não tinha uma situação. Você gostou de estudar? No começo não, mas aí eu vi que era o meu forte. Necessário, né? Era o meu forte, que eu tinha essa facilidade. Agora uma pergunta antes de você continuar. Lembra, olha lá para trás, na época dos 12, 14 anos, qual foi o primeiro dinheiro que você ganhou na vida, embora de forma corriqueira? Vamos supor, você fez alguma coisa e ganhou uns trocados. Eu fiz muita coisa. Mas o primeiro dinheiro. Eu acho que eu trabalhei como atendente numa loja, na loja do meu tio. Ele tinha uma selaria, eu detestava, porque eu não gostava, eu nunca gostei desse meio de peão, de cavalo, não gostava, e eu trabalhava com isso, né? Vender cela, vender estribo, vender... então não era um serviço que eu gostava não, para mim era muito entediante, mas eu precisava, eu trabalhei. Claro. Aí quando eu entrei em Química na USP, isso foi muito bom, porque aí a secretária do Objetivo me apresentou a um diretor, e aí ele falou, bom, se você passou, você é bom aluno, eu vou te dar um emprego. E esse emprego foi muito marcante, porque foi na época, ele é diretor hoje do Objetivo de Marília, ele chama Edir Leonardo. Ele foi assim um segundo pai. Uma alavanca. Ele me arrumou um emprego e um curso gratuito. Eu fazia um cursinho e trabalhava. Então esse emprego foi muito importante. Mas além disso eu dava aula de ginástica. Nossa. Naquela época não tinha essa história. Hoje é correto. Você tem que ser formado, né, para dar aula. Eu como gostava, levava jeito, comecei a trabalhar como professor de ginástica numa academia, e trabalhei em 2 academias. Eu dava aula de ginástica localizada e de step. E de dança também, né? Eu fui professor de lambada. Olha, eu já fiz de tudo. Já entreguei panfleto na rua. Obra. Não, eu falo assim, isso a gente traz isso que a gente vive falar hoje das pessoas. E é um aprendizado. Que as pessoas falam assim, mas você teve sorte. Não. Não. O nome da sorte é trabalho, né? Eu tive fé, sempre fui muito religioso, né? A minha família, a família da minha mãe muito religiosa, uma família espírita, e eu tinha fé, mas eu tive que correr atrás. As coisas não caem na mão da gente. De jeito nenhum. E eu sou 100% a favor da meritocracia. Eu também. Você conquista pelo seu mérito. Com certeza. Não tem essa, porque eu sou negro, porque eu sou gay. Não, é mérito. Você vai trabalhar, você vai correr atrás do seu sonho. Isso. Você consegue. E tem várias histórias nesse Brasil. Meu Deus, né? Com certeza. Não tem que ficar... a minha e a sua história provam isso. Não tem que ficar se lastimando e esperando que o governo ajude. Sem mimimi. Bom, aí... Agora vamos lá, dos 20 aos 30 anos. Aí eu entrei em Química, não fui fazer, aí passei em Veterinária em Botucatu. Bom, aí eu fiz o curso de Veterinária, sempre tive bolsa, porque sempre fui bom aluno. Ora era bolsa de auxílio ao estudante, ora era monitoria. Estudava mais ou menos quantas horas por dia? A faculdade era integral, era o dia todo, né? Nossa. E ainda estudava à noite. Tá vendo, gente? Aí eu também sempre fui um pouco ambicioso, eu queria sempre ser motivo de orgulho, e
E eu tinha, na época, a veterinária oferecia um prêmio para o melhor aluno, uma viagem para o exterior. Sim. E eu lembro que tive uma residente que ela ganhou uma viagem para a França. E eu sempre sonhei em viajar. Puxa, mas como, né? Sem dinheiro. E eu tive muita ambição por esse prêmio. Infelizmente, na época, eu ganhei o prêmio melhor aluno. Eu e mais uma amiga de turma, nós dois ganhamos. Mas naquele ano não teve viagem para o exterior. Foi só uma medalha mesmo, que eu tenho muito orgulho dela. Mas assim, eu sempre fui muito atrás. Eu queria muito conhecer o exterior. Se eu não tinha condição financeira, eu fui tentar batalhar através de uma premiação. Bom, não deu certo. Fiz a veterinária. 4 anos? Não, são 5 anos. 5 anos? 5 anos. Aí eu gostava muito de cavalos. E gostou da faculdade? Amava. Que legal. Aliás, a minha turma da veterinária, eu me encontro com ele todos os anos. Foi um trampolim? Foi. Amava o que eu fazia. Sim. Mas aí, assim, o destino vai te levando, né? Entrei na residência. Novos horizontes. Foram 5 anos de faculdade. Me formei, aí fui fazer residência em cirurgia de cães e gatos. Sim. Eu gostava de equinos, mas vi que não era para fazenda, não era a minha... Sim. O ambiente não era Você o que preferia era urbano. Ficar na cidade. Certo. Aí fiz residência de cães e gatos. Nessa época, uma docente veio trabalhar em Botucatu, doutora Sheila, que eu tenho o maior prazer de falar o nome dela, porque ela foi muito importante para mim. Sim. Ela quis fazer uma pesquisa na medicina. Olha e só. Ela me levou para procurar o doutor Saad, que era um senhor, um professor, muita saudade dele, já é falecido. Puxa. E nós fomos lá e começamos a fazer um trabalho de mapeamento de glândula mamária em cadelas. Já pegou o gosto? Fui, e ali eu gostei, pedi para fazer um trabalho com ele. Ele sempre muito solícito, me convidou para fazer esse trabalho, e aí, o que eu fazia? Eu entrava no centro cirúrgico, na medicina humana, para coletar cálculo de vesícula e o líquido biliar para implantar em coelhos. Meu Deus! Esse era um trabalho. E aí eu tive acesso ao centro cirúrgico da medicina. Daí pegou gosto. Quando eu entrei lá, eu vi que o que eles faziam, eu tinha total condição de fazer. Não. Então aí a veterinária passou a ser pequena para mim. Olha. Porque eu amava a cirurgia, mas... Você expandiu. Mas o que eu fazia na veterinária era pouco. Entendi. Quando eu vi o que a medicina fazia. O veterinário foi um degrau. No primeiro ano de residência de cirurgia de cães e gatos, eu já vi que eu ia fazer medicina. Olha. E no segundo ano de residência, eu fiz cursinho à noite. Então eu lembro que eu montei uma televisão lá no horário do almoço, na residência. Eu assisti o programa Vestibulando da Cultura. Olha só. As meninas, a Kátia e a Andréia, que eram minhas residentes, me ajudaram muito. Também agradeço muito a elas. Puxa. E aí eu estudava na hora do almoço, estudava à noite e aos finais de semana. E isso quantos anos você tinha? Nessa época? 23, 24 anos. Olha. Bom, aí... Sempre fui muito comunicativo, falei para Deus e todo mundo que eu ia fazer medicina. Muita gente me aconselhou a não, porque eu tinha uma boa profissão, mas aquilo era uma coisa muito... Era o seu objetivo de vida. Muito grande dentro de mim. E aí eu prestei e fui aprovado. Passei aqui em Botucatu na primeira chamada. Que bacana. Eu estava fazendo um estágio, eu estava trabalhando numa clínica veterinária em São Paulo, quando minha mãe ligou para falar que eu tinha sido aprovado em medicina. Meu Deus. Nossa, você chorou. De alegria. E foi quantos anos de medicina, doutor? Foram 5 anos, eu eliminei 1 ano. E foi assim, foi aquela glória ao entrar em medicina, mas por outro lado eu voltei a ser aluno. Isso foi muito ruim. Só que eu era um aluno diferenciado, né? Você era persistente. Eu era um aluno que tinha bagagem cirúrgica, que tinha sido residente, mas eu não era muito bem visto pelos médicos. Pelos alunos, pelos residentes, porque eu tinha uma cabeça que eu sabia que aquilo não precisava ser do jeito que era imposto. Eu sempre fui meio revolucionário nesse sentido. Sempre me dei muito bem com os funcionários, eu tenho grandes amigos. Você era uma pessoa criativa. E eu lembro que na residência me fizeram uma festa surpresa no último dia, que eu lembro até hoje, os funcionários. Olha. Então isso é porque eu tinha uma relação muito boa com os funcionários. Você acabou conquistando o meio. Bom, quando eu estava fazendo a faculdade de medicina, a minha verba acabou. Nessa época eu já dava aula no ângulo. Primeiro eu comecei dando aula no Objetivo, depois eu passei a ser professor do ângulo. Daí você foi quantos anos você tinha nessa época?
Quando eu estava terminando a medicina, eu estava para 28, 29 anos, né? Aí eu precisava de dinheiro para finalizar o curso de medicina, eu não tinha condição, né? Minha mãe falou assim, você pode fazer outra faculdade, comida não te vai faltar. Olha. Mas era só comida. Então eu O resto você tinha que correr atrás. Mais uma vez, vou eu achar um horário, eu dava aula das 7 às 8 da manhã, pegava o meu fusquinha, corria para assistir aula de medicina, às vezes não me deixavam entrar, porque eu chegava atrasado. Puxa vida! Muitas vezes eu tive que entrar escondido pelos fundos para assistir aula de anatomia, porque eles fechavam a porta. Olha só! Então, muita gente facilitou a minha vida, muita gente dificultou, mas faz parte. Faz parte. Né? Aí chegou uma hora que eles queriam que eu ampliasse as minhas aulas, eu não podia. Aí eu fui mandado embora de ser professor e eu precisava trabalhar. E da onde vinha toda essa energia? Eu não sei. Eu sei que eu tinha uma fé muito grande. Fé, pronto. E objetivo, né? Eu sei que aí, aquilo, eu precisava trabalhar e eu tive a ideia de fazer o mestrado na veterinária, porque eu era veterinário, eu tinha diploma. Sim. E aí fui procurar um professor meu de cirurgia de pequenos, Dr. Paulo Yamaguchi, ele falou, mas você é louco, você não vai dar conta. Eu falei, eu vou fazer o mestrado junto com a medicina. Você sempre gostou de desafio? Fiz o mestrado, eu tive bolsa por 2 anos e meio. Então, o mestrado na veterinária me sustentou na medicina. Eu terminei eu defendi a minha tese de mestrado em setembro de 98. Em dezembro eu tive que fazer a minha prova de residência. Então eu não tive tempo para me preparar para a residência. Mas eu passei. Que foi em cirurgia plástica. De tanto que você estudava, né? Então aí eu terminei em 98. Que ano que foi mesmo? Em 1998 eu me formei. Olha, em cirurgião plástico. Me formei em médico. Médico. Aí eu fiz 5 anos de residência, 2 de cirurgia geral e 3 de plástica. Até 2003. Eu saí da Unesp em 2004. Eu fiquei na Unesp 17 anos. Puxa. 5 anos de veterinária, 2 anos de residência de cães e gatos. A Unesp de Botucatu? Aqui, Meu Deus, então é uma mãe para você. 5 anos de medicina e 5 anos de residência. Então foram 7 na veterinária e 10 na medicina. Caramba! Aquilo era o meu mundo. Então quando eu saí, eu queria ser docente, infelizmente não foi possível. Quando eu saí, foi um choque. Mas eu vi que o mundo era muito maior. Com certeza. Do que a universidade. Claro. Você já podia voar. Trabalhei numa unidade de queimados, trabalhei no Instituto Lauro de Souza Lima em Bauru, que foi um sonho, foi um lugar maravilhoso. Eu trabalhava com pacientes rancenianos, né, sequelados. Lá eu fiz reconstrução de nariz em alguns pacientes. E essas cirurgias que me deram o título de membro titular da sociedade, porque eu fiz um trabalho e apresentei para a sociedade. Então, assim, o intuito de ajudar essas pessoas me reverteu num título que foi muito, muito importante. Puxa. Foi muito gratificante. Eu só não continuei lá no Lauro de Souza Lima porque começou a ficar cansativo, né? Pegar a estrada, Sim. Eu dormia lá e o meu movimento aqui em Botucatu, na minha clínica, foi crescendo, graças a Deus. Fui perito do INSS. Não aguentei ficar, né? Porque ser perito, lidar com pessoas que teoricamente são doentes e querem um afastamento, a grande maioria das vezes elas não estão doentes, né? Infelizmente o Brasil tem isso, né? Se você comparar o Brasil com o Japão, para o japonês é uma vergonha ficar afastado. Pelo amor de Deus, com certeza. O brasileiro, o que ele pensa? Eu fico afastado, arrumo um empreguinho secundário, vou ter 2 salários. E deixa me levar. E aí era muita gente simulando uma doença, aquilo me fazia mal e eu não aguentei. Pedi para sair. 5 meses eu pedi para sair. E o movimento na minha clínica foi melhorando. Eu comecei. Deus foi abençoando. Eu comecei alugando uma sala de uma pessoa que foi a Sandra, que é a Cook, ela que me abriu as portas. Comecei numa pequena clínica, aí fui para uma clínica maior, aí comprei essa clínica. E sonhando. Isso em que ano? Isso foi 2005 até mais ou menos 2010. Você já tinha mais de 30 anos? Já tinha mais, eu terminei a residência com 35. 35. Então nós estamos na década de 30, 40. Eu saí da faculdade com 35 anos. Sim. E aí comecei a ver que o mundo fora também não é bem inóspito, né? Eu comecei a ver que tudo tinha aí um certo
como é que eu posso dizer? A gente vê isso no Brasil, né? Você quer trabalhar e às vezes as pessoas não te deixam. Às vezes as pessoas querem te impedir, dificultam, né? Existe um corporativismo, existe como se fossem cartéis. As panelas. E aí eu comecei a ficar muito incomodado com isso. Sim. E o que me levou a sonhar em ter a minha própria clínica. Olha, a melhor coisa que eu você falo fez, assim, ser empreendedor. As pessoas foram jogando pedras em mim e eu fui guardando as pedras para fazer o meu castelo. E transformou em flores. Aí foi um sonho que está dando 9 anos que bacana. Que eu tenho a minha clínica e que fui com muito sacrifício, muito sacrifício. Quando eu comprei essa casa, ela ficou 4 anos fechada para juntar o dinheiro para conseguir reformar. Que ano você comprou essa casa? Tá fazendo o quê? Se tá com 9 anos, faz mais ou menos uns 15 anos atrás. 15 anos? Você começou do terreno? Era uma casa grande. Daí você foi transformando. Era uma casa de um médico. Olha! A casa era muito bonita, tinha sauna, tinha um monte de coisa. Puxa, e você foi transformando tudo? Eu fui transformando até chegar hoje na clínica Santa Efigênia. Puxa vida! A escolha do nome da clínica, ela... isso é importante. Isso é importante. Vamos lá. Bom, eu falei que minha família é espírita e uma das... Fica tranquilo. Não, mas essa é a parte legal da entrevista. Chegou assim num momento, calma que vai passar. Pronto. Chegou num momento assim que para mim é muito emocionante, né? O nome. O nome da minha clínica é o nome da minha tia, né? Efigênia. Então, eu acho que eu sou o que eu sou graças à religião. Que bom. Então foi... Vou respirar um pouco. Claro, fica à vontade. É difícil. Então, assim, eu lutei muito, mas a religião foi muito importante. Essa minha tia era uma pessoa uma rocha, de uma espiritualidade muito grande. Ela me ajudou muito. Ela faleceu, foi uma perda muito grande. E aí eu queria pôr o nome dela na clínica e fui estudar a Santa Efigênia. Sim. Quando eu vi a história da Santa Efigênia, aquilo foi tocante. Foi, porque Santa Efigênia foi uma negra. A minha família é uma família de negros, né? Sim. Mas não é uma família de negros que se vitimizam, né? Eu tenho um tio negro que não sofreu preconceito. Tem orgulho, não é uma família, não é uma família que se vitimiza, nunca senti isso. Sim. E a Santa Efigênia, ela era uma negra, se não me engano, da Etiópia, filha de um rei, numa tribo. Olha só, gente. Foi oferecida em casamento, ela se converteu ao cristianismo, não quis se casar, e aí houve guerras, o irmão dela foi morto, e parece que o primeiro milagre dela foi ressuscitar o irmão. Por 2 vezes tentaram, ela quase faleceu. Foram 2 incêndios. O primeiro foi nessa guerra e o segundo foi no convento. Ela é uma das santas que morreu velha, ao contrário das outras. Então ela tem uma história de, como que eu posso dizer, superação. Superação. Que era muito que tinha a ver. E muita fé, né? Então assim, colocar o nome da minha tia foi a maneira que eu... De retribuir. Exatamente. Eu sempre me emociono. Não, fica à vontade. É bom chorar de emoção, né? Coisa boa, né? Coisas boas. Coisa boa, porque... Boas lembranças. Na minha avó também era uma pessoa muito religiosa. E eu vejo o que eu sinto hoje com relação a essa juventude. Eles não sabem o que é fé. Eles não sabem o que é religião. Então você fala, esse cara, como é que ele conseguiu? Se eu não tivesse fé, eu não faria. Porque o que é a fé na realidade, né? Muitas pessoas só conhecem a palavra, mas não conhecem o significado. É você acreditar em coisas não vistas, mas saber e fazer para que aconteça. Exatamente. Então eu tive muita fé. Isso é o fraquejo da minha fé diariamente, né? Eu sou um ser humano, claro, mas eu acredito muito retoma. E eu devo muito a essa família, né? Que é a base. A família, a religião, eu sempre acreditei e eu cresci ouvindo que eu ia vencer. Olha que então bonito. Era uma coisa muito positiva. Que bacana. E tudo que foi dito se concretizou, né? Então para mim isso foi muito importante. Bom, aí... Desistir jamais. Não. Eu acho que eu perdi alguns anos da minha vida porque foi muito estressante, né? Construir essa estrutura.
você encontra pessoas que te ajudam, mas você encontra pessoas que tentam te puxar o tapete. Que acabaram te fortalecendo, mas né? fortalecem. Com as dificuldades. E eu vou dizer que o momento de hoje é um momento de muita glória, porque assim, às vezes eu esqueço de agradecer. Merecido. Agradecer a Deus, porque assim, aquilo ficou no passado, né? E hoje eu tenho essa estrutura que eu devo tudo à minha fé. Claro! Né? Se eu tivesse uma infância regada de tudo, de presentes, que as crianças têm hoje, eu não seria essa médico, pessoa. Isso. Eu não seria, foi com muita dificuldade, a gente passou necessidade. Eu lembro que eu estava no estágio da veterinária e minha mãe sente isso até hoje, e eu precisei não comer para ter o dinheiro. Hoje mas eu estou um pouco abalado por outras histórias também, né? Essa semana não foi uma semana eu fácil. sei, mas eu lembro, o seu cachorro, eu perdi um cachorro, pelo amor de Deus. Mas eu lembro que eu não comi para ter a passagem para voltar, né? E isso é um motivo de orgulho. Com certeza. Eu não passei fome, não vou dizer que eu não passei. Se eu pedisse, eu teria um prato de comida. Mas né? Passou dureza. Os estágios que eu passei, Sim. Às vezes eu fazia uma comida, os médicos da clínica que eu estagiava olhavam para minha comida e falavam assim, meu Deus. Aí cada um tirava a mistura do prato. Não fala desse jeito que eu vou chorar. Agora é eu que vou chorar. Eu lembro que eu fazia miojo com verdura e tal, e eu vi que todos os médicos que estavam na mesa, na clínica da doutora Iris Arruda, em Sorocaba, e eles olharam para o meu prato, eu vi que um olhou para a cara do outro, de repente um tirou uma mistura depois do meu prato, outro tirou uma mistura, de repente meu prato ficou cheio, porque cada um tirou um pedaço do seu prato pro meu. É o amor. O amor. Bom, é isso, desculpa. Não, fica à vontade. A gente sabe, as pessoas que estão nos assistindo, todos que passaram por dificuldades e conseguiram vencer na vida. Eu estou fazendo uma terapia com você aqui, porque eu tô puxando, coisas do meu passado que eu já nem lembrava. E aí, fica à vontade. Era difícil de eu falar isso sem me emocionar. Depois de uma fase eu comecei a falar isso, a expor sem emoção. Mas essa semana foi uma semana difícil porque... Muito emotiva. E aí você fica com os nervos à flor da pele. E os sentimentos também, né? Claro. Então eu tô chorando muito fácil. Mas assim... Isso claro, é bom. É claro que é muito gratificante, né? Você fala, e aí é isso, né? Eu sou uma pessoa que eu acabo sendo um pouco rigoroso, eu acabo julgando muito, porque assim, como eu tive uma vida que foi... como a maioria, né? Muito dura, né? E eu vejo as pessoas reclamando por tão menos, né? Você fala, nossa, mas é tão simples. Não tem ideia, né? Nossa. Hoje a pessoa não tenta uma faculdade pública, já vai logo para particular, e o pai que se vire para pagar, né? Na minha época não tinha isso. Agora deixa eu fazer uma pergunta, doutor. A sua estrada de vida, com muitas dificuldades, com muitas pessoas que te ajudaram, muitas pessoas que dificultaram, tudo isso foi fortalecendo você. Sim. Agora eu percebo que você é uma pessoa emotiva, uma pessoa de um bom coração. Hoje você está num estágio que você, por tudo que você passou e tudo que você vê no Brasil, principalmente, no mundo acontece muita coisa difícil, muita gente passando fome, muita gente com dificuldades, que não tem nem o que comer. O que você faz para as pessoas? Você tem alguma atitude de ajudar pessoas? Sim. Na verdade, a primeira coisa que eu fiz quando a minha vida melhorou foi querer oferecer a uma pessoa o que Deus me deu, né? Eu tive o professor de física, Eledir, que me deu, abriu o caminho para mim estudar, e aí eu comecei a pagar o estudo de um jovem. Olha. Eu acho que eu paguei uns 7 anos, eu não lembro. Jovem aprendiz? Aí eu paguei esse estudo para ele, eu não conhecia, por isso que eu falei que a caridade, quando você não conhece, mas quando ele se formou, ele quis me conhecer. Nossa. Olha, puxa vida, agora foi uma coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Ele veio me abraçar chorando, eu chorei, eu fui para casa chorando. Como que é o nome dele? Vai ser difícil de lembrar, acho que não lembro se é Rafael. De onde que ele era? Ele é de Botucatu. De Botucatu? Eu lembro que ele passou em História na faculdade de Londrina. Nossa, eu vou querer conhecer ele. E ele me abraçou porque a secretária falou, Evandro, ele quer te conhecer. No momento eu não quis ir, porque eu sabia que eu ia ficar emotivo, mas
o abraço dele, eu vou dizer para você, nossa, eu acho que eu nunca recebi um abraço tão bom, tão gratificante. A gratidão tem um poder. Vale mais do que qualquer dinheiro, né? Eu fiquei em estado de graça, ainda ao lembrar eu fiquei, assim, e eu lembro que eu vi que foi a Astrid, e ela fez uma coisa semelhante, e quando ela começou a contar da satisfação que foi, eu entendo perfeitamente o que é a gratidão que a pessoa te dá, né? Os pais estavam chorando, né? Eu fiz aquilo porque eu queria retribuir, porque eu tive indiretamente pessoas que fizeram isso e eu queria retribuir. O que Deus te ajudou, você queria propagar. Aí depois eu cheguei a custear uma parte do estudo também de uma moça, né? Eu também tenho, ao final de ano eu ajudo uma creche, né? Com brinquedos. Nossa, isso não tem dinheiro que pague. Isso é a coisa mais maravilhosa que um ser humano pode fazer. Você fala assim, Evandro, você... Não. Eu fui fazer um estágio em Florianópolis, o médico de lá fazia esse trabalho assistencial. Nossa. E ele falou, Evandro, faça. Então, a gente tem que copiar as coisas boas. Claro. Né? E desde então, eu já cheguei a fazer festa eu mesmo, de entregar presente. Nossa. Mas aí eu peguei aí, são 300 crianças, e fazer o bem sem saber aquilo. Aí eu lembro que na pandemia ela falou assim, mas não vai ter Natal. Eu falei, mas a criança com pandemia ou sem pandemia, ela espera os presentes, né? E então isso eu faço, de estar ajudando, pelo menos no Natal, essas crianças carentes. E a minha infância, uma coisa que eu não completei, eu fui muito feliz, porque eu sempre gostei muito de séries. Eu sempre fui muito de televisão, né? Cinemaníaco. E aí eu pensei assim, o que eu posso fazer para essas crianças para que elas fossem mais felizes? Aí eu tive a ideia, eu comprei uma televisão bem grande de plasma. Nossa! Levei para essa creche, comprei um DVD, levei um monte de desenho. Porque eu acho que a alegria no rosto dessas crianças. A criança, ela precisa. Esses desenhos da Disney, né? Esses desenhos da Disney, por exemplo, eles trazem uma conotação do bem, do mal, do como você tem que se comportar, né? Você não deve fazer... Passa um recado, né? Passa uma mensagem. E eu vejo que algumas crianças não têm contato com o cinema, não têm contato com esses desenhos. Então... E ela não tem como formar, eu quero ser o herói, eu quero ser... Não, ela não sabe o que é vilão. Esse sonho, né? Então, eu acho que isso é importante para a criança, certeza. Na formação do caráter. Então eu levei essa televisão lá, porque eu achava que elas seriam felizes como eu fui, porque eu sempre... Era difícil, mas eu tinha uma televisão lá, não lembro se era preto e branco ou não. E eu lembro que a televisão ligava de manhã, tinham várias cores, né? Que antes de entrar o canal, e tocava música. E eu adorava as músicas. Eu não tinha aparelho, não tinha um DVD, nada. Então, são essas músicas que eu ouvia na televisão quando eu era criança, que são as músicas que eu escuto até hoje. Agora, uma pessoa maravilhosa na sua vida, sua mãe. Minha mãe e meu pai. Fala algumas coisas que você lembra que sempre fortaleceram o seu coração do seu pai e da sua mãe. Minha mãe sempre foi muito religiosa, ela sempre orou muito. Então, assim, ela sempre muito protetiva, né? Sempre foi muito preocupada. Muito cuidadosa. Eu acho que eu fui o filho que mais obedeceu. Se ela falasse, não vai, tipo uma excursão para uma cachoeira, não vai, eu cheguei até no um ônibus, na hora de pisar, eu não vou. Olha. Porque eu sempre foi obediente. Sempre. A minha mãe, por ser espírita, ela sempre teve uma intuição muito grande. Eu acho que sou o filho que mais puxou a ela, em termos de intuição. E isso, por muito tempo, foi assim, um divisor de águas. Eu procurava andar, eu tinha ela como... mesmo ela não tendo um estudo, nada, a sabedoria... Ela foi a tua mulher maravilha. Sim, a minha avó também. Nossa. A minha avó foi uma pessoa assim, extremamente humilde, mas de um coração maravilhoso. Então, assim, eu acho que a família é a base do caráter da gente. O né? que mais marcou as atitudes que o seu pai teve, né? Meu pai era uma pessoa... Em ajudar você. Meu pai era uma pessoa, assim, que não tenho reclamação. Foi um exemplo de vida. Ele amava os filhos, ele tinha, assim, daquele jeito dele, brincalhão, né? Ele era uma criança, minha mãe falava que ela não tinha 4 filhos, ela tinha 5, né?
Porque às vezes ele aprontava também. E minha mãe Ele era peralta, então você ele- tem pra quem puxar. Ah, sim, se alguém ameaçasse um dos filhos dele, ele ia com soco e pontapé em cima da Pelo pessoa. amor de Deus. Eu lembro que ele chegou a invadir uma casa de um vizinho, porque o vizinho ameaçou bater na gente, ele foi lá pegar o vizinho com o pessoal. Olha, rapaz. Então assim, aí... Um homem de atitude. Ele por ele ter esse defeito, ele explodia, né? Explodia muito. Entendi. Então, mas assim, a educação acabou sendo uma boa parte. A minha mãe, né? Ela que Te ensinou as riquezas da vida. Né? exatamente, pela dificuldade que ele tinha, ela passava e não falhou. Eu acho que ela fez, cumpriu o papel dela. Os filhos são diferentes, né? Os dedos da mão não são. Claro. Eu sou muito grato. Eu lembro de um episódio também muito interessante que ela ganhou no bicho. Eu também ganhei no bicho uma vez. Mas ela ganhou no bicho, aquele dinheiro que ela tinha. Eu queria comprar um livro de veterinária, que eu estava louca, alucinada, ela pegou o dinheiro e deu. Quer dizer assim, ela tirou o dinheiro dela. Então, seu coração explodiu. Puxa vida. Que maravilha. talvez os meus irmãos não entendam isso, mas por isso que eu não deixo faltar nada. Né? Com certeza. Eu viajo muito com ela, se ela vê um vestido, eu quero. Como é que é o nome dela mesmo? Aide. Aide. Então assim, eu lembro que ela falava, tá na moda isso, eu vou, eu compro, né? Eu quero um dia fazer uma entrevista com ela. Eu vou, eu compro. Agora, doutor, fala o momento da sua vida que mais te marcou pelo lado do bem. Do lado do bem. Uma pessoa que fez alguma coisa, além da sua mãe e do seu pai, uma pessoa que te ajudou demais, demais, que você guarda ela no seu coração. Eu sei que foram muitas, mas fala uma. Olha, eu tenho, cada passagem da minha vida eu tenho uma pessoa importante, né? Eu acho que o professor Eledir, porque assim, eu queria estudar, eu não tinha dinheiro, eu lembro que me barraram na escola porque a secretária Sandra, ela me deixava entrar escondido para estudar. Olha aí, Sandra. Eu entrava escondido. E aí trocou a direção e me barraram. Aí eu fiquei desesperado, comecei a estudar na biblioteca, aleatoriamente. E ela deu um jeitinho. Trocou o diretor, ele chegou em Botucatu, a primeira coisa que ela fez, Evandro, vem aqui. Eu tava careca, continuo, mas naquela época eu tinha 17 anos e falou, esse é o novo diretor, conta a sua história para ele. Nossa. Aí o líder falou, você vai trabalhar aqui e vai estudar de graça. Então esse para mim foi o primeiro. Foi o divisor de águas. Sim, mas teve, por exemplo, eu não seria médico se não fosse a Sheila. A Sheila. Que é Santa Sheila. A docente da veterinária. O Dr. Saad. E ela é viva até hoje, a Sheila? Sheila, sim. E o Dr. Saad? O Dr. Saad faleceu. Faleceu. O Dr. Saad que me colocou no centro cirúrgico, né? E aí eu tenho passagens, assim, do mesmo jeito que tem pessoas que tentaram impedir meu crescimento, pessoas que estavam ali para falar, não, vai. Te deram um empurrão. Agora assim, talvez assim de alegria, que se eu pudesse passar aqui para vocês uma coisa, tem tanta gente que tem dinheiro e que poderia estar ajudando uma pessoa que tem vontade. Então o meu conselho ajude, Deus coloca no caminho. Esse menino que eu ajudei foi uma paciente, ela trouxe a filha para fazer cirurgia de orelha e ela falou, eu comecei a contar minha história, ela falou, Evandro, tem um menino que está me lembrando tanto ele não tem condição de estudar. Eu falei, me traz o nome dele que eu vou pagar. Foi assim, entendeu? Então Deus coloca no caminho. Você sentiu no seu coração. Exatamente, e se vocês puderem, façam isso. Claro. Você vai estar tirando esse menino de um fracasso na vida. De uma vida Você torta. tá abrindo as portas para ele. Oportunidade. E a gratidão, meu Deus, a gratidão, olha, vem de Deus. É mais, talvez fosse mais do que eu possa ter recebido da minha família, né? Sim. Agora, vamos lá, a gente já está chegando no final. Se tiver alguma coisa que você queira lembrar, né, para a gente colocar na sua história, fique à vontade. Fala uma série ou um filme que você gostou muito de assistir. Eu era muito de ficção científica, né? Então eu era muito eu sempre fui muito sonhador. Eu amo ficção científica. Eu era muito Jornada nas Estrelas, Perdido nos Espaços, né? Nossa. Terra o Túnel do Tempo. Terra de Gigantes. Meu então eu sou Deus. dessa época, né? Época maravilhosa. Eu lembro que assim, até a música, eu sou muito de trilha sonora, né? Do Jornada nas Estrelas, assim, eu lembro com muita saudade, porque
começava a nave, a música, nossa, eu ficava muito... Você gosta de cantar? Não sou de cantar. Então eu vou puxar aqui um pedacinho de uma série que eu tenho certeza que você assistiu muitas vezes. Vai. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sapo de milho, gente. O sol nasce tão belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não, isso aí eu sou capaz de cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Então o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi um marco na minha vida. Né? Por isso que eu falo Monteiro Lobato, faz falta, cara, é um crânio. Faz falta para as crianças de hoje. Demais. Hoje as crianças estão sendo erotizadas com essas músicas que não tem nem melodia. Eu fico assim muito triste. Não tem nem letra, meu Deus. Quando estava lá em 1990 para 2000, eu imaginava que 2020 seria muito melhor. E exatamente o contrário. Tudo. Perdeu-se os valores. Tudo. As novelas não são as mesmas, não. As músicas não são as mesmas, eu só fico na década de 80. Não tem a nostalgia que tinha antigamente. Uma ou outra música, o samba resiste, eu sou carnaval, eu adoro carnaval, né? Sim. Mas eu amo o carnaval, eu procuro ir para o Rio de Janeiro todo ano, porque ali eles mantêm a memória do samba, né? Eu cheguei no carnaval em Salvador, na época do axé, que era muito gostoso. Hoje não é mais. Hoje é funk, né? Hoje a letra é vazia, hoje é muito triste, né? Eu não pensei que eu fosse ficar tão saudoso assim. Vamos lá. Um livro que te marcou e que você leu e que você gostou demais. Olha, Eram os Deuses Astronautas. Olha! Era um livro que eu sei que eles voltam no tempo, na época de Jesus, e eles descrevem com tanta perfeição que você acredita que aquilo aconteceu. Que eles na volta no tempo. Eram os deuses astronautas. O Pequeno Príncipe é um livro interessante, o filme eu gostei muito. Traz lição de vida. Traz uma lição de vida muito, mas assim, esse livro é um livro grosso. Eu fui procurar até pouco tempo na livraria, não tem. Olha, você procura, virou relíquia. Tem outro livro, não tem mais. Não se produz mais. Interessante. Deixa eu lembrar que tinha outros assim que a literatura portuguesa não era o meu forte. Eu não lia muito não. Mas alguns romances eu gostei. O país que você mais gostou de conhecer, doutor? Bom, eu não sabia, né? Eu sou descendente de africano ou italiano. Que mistura boa! Eu fiz uma viagem para a Itália que eu moraria lá. O sul da Itália foi algo que... Como que é o nome da região mesmo? O sul da Itália? Entra Sicília, vai ali Positano, você vai subindo. A gente começou pelo sul e veio até Roma. A Itália é maravilhosa, foram 20 dias de viagem. E a comida é a comida que eu mais gosto. Eu me senti muito próximo, porque eles são muito parecidos com os brasileiros. São muito parecidos. Então eu fui para a Grécia o ano passado. Nossa, a Grécia deve ter sido maravilhoso. Lindo, mas... aquelas águas claras. Sim, mas as águas da Itália são iguais. Ah, é? Eu vi Mykonos, eu vi... deixa eu lembrar aqui uma praia que eu fui que eu gostei muito, Zakynthos. Uma praia muito bonita, mas eu vi praias na Itália tão belas quanto, então assim, eu ainda fico com a Itália. Agora, se você pudesse ter um pedido, o que você mudaria no mundo para melhor? Olha, eu vou entrar na política. Eu cresci, me fiz num ambiente capitalista, tá? O socialismo não funciona, tá? Essa história é muito bonito, todos serem iguais, mas você sabe que se você pegar todos e dar uma quantia de dinheiro para cada um e voltar dali 2 anos, você vai ver que uns vão triplicar o dinheiro, os outros, muitos vão estar sem nada. Sim. As pessoas não têm o mesmo grau então não dá para as pessoas serem iguais. Não tem a preparação. Não dá. Você tem que dar a condição para que essas pessoas tenham o seu sustento próprio. Mas eu não tenho certeza, o socialismo não funciona. O país... Então o que eu desejo
Eu desejo um país com religião. Eu desejo um país onde as pessoas não dependam de bolsa, que elas consigam o próprio sustento. Aqui você vai em alguns estados do norte, tem mais Bolsa Família do que carteira assinada. Tem gente que não quer trabalhar. Então, mas isso só muda com a cultura, com a educação. Zona de conforto, né? E essa educação de hoje, ela é péssima. Nós estamos em último lugar. Né? Você vê muito professor de história batendo no peito de história. Mas mostra, faz os alunos serem bons. Não são. Vamos falar de dois países que o Brasil, com certeza, o povo brasileiro, viu gente? Eu estou falando com vocês. O povo brasileiro devia se espelhar nesses dois países que passaram pela guerra, o Japão e a Coreia. Então assim, a China ela chegou a ser essa potência porque o sistema é socialista, mas o sistema é capitalismo, eles vendem tudo. Eles não seriam essa potência se ficassem. E vão ser a maior potência do mundo. Se já não forem, né? Mas assim, o que eu queria para o mundo é a liberdade, que aos poucos estão tirando a liberdade, né? Hoje você tem que pensar duas vezes para falar. Um país impune como o nosso é uma vergonha. Eu tenho vergonha quando eu saio do Brasil. Injustiça. Eu morro muito, assim, eu tenho vergonha porque assim a corrupção. Nossa. Deslavada, né? Desigualdade social. Então, assim, eles falam que eles querem. A esquerda preconiza igualdade para todos, mas você não vê isso, né? Eu estava vendo isso hoje. Me tacaram a boca no governo anterior pela morte dos índios. Morreram mais de 400 índios esse ano. Tá todo mundo quieto. Todo mundo. Então, assim. Colocando panos quentes. Explodindo de dengue. Minha mãe tá com dengue, tá? Você quer comprar vacina? Puxa. Era um direito ter a vacina, não tem. Você quer comprar vacina? Também não tem. Então assim, as pessoas estão morrendo de dengue, a mídia não fala nada. Quietinho. Então assim, quando era o governo do outro, explodia tudo. Ele pode ser bom, não gosto dele, mas metia o pau. Agora que está pior, tudo de boquinha calada, né? E você vê nas barbaridades. E aí quando você vê essa manifestação aí do dia 25, que eu não fui, gostaria de ter ido, você vê a dimensão da insatisfação do povo, né? E quando até quem votou nele está insatisfeito. E quando o Bolsonaro fala, esses são os que levam o país nas costas, porque são os trabalhadores que bancam a Bolsa Família para os que não trabalham, né? E são os que mais sofrem, porque querem tirar cada vez mais com os impostos dos trabalhadores. São os ricos. Não, os ricos pegam o seu banquinho, o seu dinheirinho e vão para fora do país. São os trabalhadores que mantêm. E eles vivendo em berço de ouro. Então assim, é muita desigualdade, é muita injustiça. O que eu sonharia era um país mais justo. Sim. Agora, doutor, tem mais alguma coisa que o senhor queira falar da sua história? Olha, eu acho assim, a minha história não é diferente da história de muitos brasileiros que venceram na vida, do nada venceram na vida. E eu sei que tem pessoas que, histórias assim, de hoje são multimilionários. Eu não sou, mas mas começaram do zero. A estrada do sucesso, não tem como ela não passar pelas dificuldades. Não tem. As pessoas Todos passam, né? Eu lembro que eu vi naquele programa do Faustão, Arquivo Confidencial, que todo mundo se emociona porque é a sua história. Você vai contar a sua história, não tem como você se emocionar, porque aqueles momentos tristes, eles hoje são motivos de alegria e de vitória, mas ainda fica, né? Você fala, nossa, como foi difícil, né? Foi difícil para minha mãe administrar o pouco do dinheiro que o meu pai tinha, que vinha. Então ela pagava uma conta, não pagava outra, 2, 3 meses atrasado, aí pagava aquela conta para não pagar a outra. E eu cresci vendo isso, né? E hoje, quando minha mãe reclama, porque ela já está velhinha, eu falo, mãe, pelo amor de Deus, a senhora não tem mais conta atrasada. A nossa vida foi conta atrasada. Hoje, que conta a senhora tem? É perigoso ela sentir falta. Pelo amor de Deus, a senhora esqueceu. Porque é a coisa mais triste, né? Até os brinquedos, né? As crianças têm brinquedo de mão beijada hoje. Eu lembro que eu queria um teclado, mas foram 3 anos para mim ter esse teclado. Está com a minha sobrinha. Para mim vale ouro. A primeira bicicleta. Porque aquilo ela comprou, foi com tanto sacrifício. E eu dou valor. Deixa eu fazer uma pergunta. Você hoje ainda pratica algum esporte? Então, eu faço um pouco de academia. Eu vou dizer que eu estou numa fase meio
Para destravar. Eu fui professor, né? Eu dava aula. Eu sempre gostei muito, mas eu tô meio que parado, né? A idade vai chegando, vai cair nos hormônios, então... Mas assim, eu sempre fiz musculação, eu sempre gostei de malhar. Isso é muito né? bom. Eu gosto, muito bom. Mexer, deixar o sangue correr. Mesmo estudando, né? Me dedicando ao estudo, eu nunca deixei de separar uma horinha para fazer atividade física. Eu falo isso para as minhas pacientes. O bom resultado na cirurgia plástica é aquele que ela alia a cirurgia plástica, a atividade física e a dieta. Os 3 pilares, né? Se não tiver isso, o resultado não dura. Se você pudesse voltar no tempo, até quando você tinha 15 anos, o que você diria para você dos seus 15 anos? O que você faria diferente? Eu não sei, viu? Porque eu acho que eu não me arrependo de nada. Eu acho que eu segui o caminho. Eu acho que eu segui o caminho mais longo, mas o melhor caminho. O melhor, né? É claro que eu queria ter a juventude, a disposição, para poder curtir hoje que eu tenho uma situação financeira melhor. Mas eu não mudaria as coisas, não. Eu sou um temperamental, eu sou, vamos dizer assim, explosivo, mas eu tenho pouquíssimos amigos, mas amigos que eu dou sangue por eles. Foi uma bela jornada. Foi, eu não me arrependo. Não me arrependo. Com certeza. Doutor, agora olha para os nossos internautas e telespectadores e principalmente para esses jovens que estão precisando de muita ajuda, muita inspiração, e essas pessoas que estão desanimadas da vida também. O que o senhor diria para eles? Eu vejo que aumentou muito o índice de suicídio, né? As pessoas, por não ter fé, elas se desesperam. Isso é muito triste. Eu tive um amigo aí que perdeu o filho de 20 anos, amarrou um botijão de gás no pescoço e jogou por cima do muro. Um menino era pianista, tocava um piano, que era a coisa mais linda. Eu fico pensando, meu Deus, o que passa na cabeça de um menino bonito, jovem, talentoso. Ele tinha saúde, ele tinha vida pela frente. Então, eu acho assim que é a religião. É Deus. É Deus, porque se Deus está ali, você sabe que Ele não vai te desamparar. Hoje está ruim, hoje está triste. Semana passada eu perdi o meu cachorro que eu adorava, mas amanhã vai ser um dia melhor. Um filme que eu assisti, lembrou? Que eu me espelhei. O vento levou. Pelo amor de Deus. Então quando ela pega aquele nabo lá e ela fala amanhã vai ser um outro dia, a vida tem que ser assim. E a hora que ela pega aquela terra no final, depois que ele vai embora. Ela foi rica, ficou pobre e depois enriqueceu de novo. Scarlett O'Hara. Quando ela pega era uma beterraba, ela fala, amanhã vai ser um outro dia. Isso. O que significa isso? Vocês têm que entender que amanhã vai ser um dia melhor. Vai ser um dia melhor. Não pode desistir. Mas quem te dá essa certeza? A fé em Deus. Então, primeiramente ter fé. Segundo, não sentar a bunda e esperar as coisas caírem do céu. Então, isso de falar assim, ele teve sorte, não. a vontade de mandar para aquele lugar. Não. Vai para cima. Não, você tem que correr atrás dos seus sonhos. Esse é o segredo. Tem caminhos longos. Muita gente fala para mim, nossa, Evandro, mas você vai se formar com 30 anos. Eu achava também, falei, nossa, eu fiz veterinária, por que eu não fiz medicina direto? Eu fiz veterinária porque o que eu tirei de mais rico da veterinária foram os meus amigos, a minha turma. Então eu não me arrependo, são os meus amigos do coração. Então foi a coisa mais importante para mim ter feito a veterinária. Eu sou veterinário dos meus animais, eu tenho pato, marreco, ganso, fazão, eu tenho na minha chácara uma infinidade, eu amo o animal, amo os meus animais, meus cachorros e tal, por mim teria muito mais, mas assim, foi no seu tempo. Eu terminei a tarde, vamos dizer assim, mas eu tive um avanço tão rápido depois, né? Tem gente que se forma cedo e demora para dar aquela guinada, né? A minha guinada foi rápida. Então assim, aquele ditado, tudo vale a pena se a alma não for pequena. Olha, minha amiga fala isso. Tudo vale a pena. Então se é um sonho, vai atrás, para tudo. Agora, uma frase de vida que você ama de paixão. Agora... Uma só, eu sei que tem várias. Não, essa tudo mas lembra uma. Tudo vale a pena, se a alma não for pequena. Para mim, isso sempre foi eu acho que eu coloquei isso na minha tese de mestrado. No livro, quando eu fiz.
eu coloquei, porque é de Goethe, né, se não me engano. Olha. Porque assim, tudo vale a pena. Com certeza. Então acho que essa é uma frase que para mim tem um significado muito importante. Agora, pra gente terminar, eu vou falar o que, né, e você Sim. só fala em 2, 3 palavras, tá bem objetivo. O que é família pra você? O início. Sem família não se começa. O que são amigos? É o bem mais precioso. Mais precioso. Se você não tiver amigo, você não tem nada. Um sonho a ser realizado. Eu não realizei, eu ainda tenho essa vontade de fazer o intercâmbio, ficar um tempo nos Estados Unidos para falar fluentemente o inglês. Com certeza vai conhecer. Esse é um sonho. Você vai conseguir. Uma viagem ainda. Uma bela viagem. Escócia. Oh, Escócia. Highlander. Os castelos, eu sou muito assim desses monumentos antigos. Nossa, eu amo também. Escócia é um lugar que eu quero conhecer. Doutor, foi um grande prazer contar um pouquinho da sua história. Né? Para mim foi uma terapia. Pus para fora, eu estava aí precisando pôr, porque eu estava assim, ando meio triste, mas eu sei que amanhã vai ser um outro dia. Vai ser melhor. Hoje não tá bom, amanhã é melhor, então levem isso para vocês. Uma palavra de vida. Gente, para finalizar esse programa, aqui diretamente de Botucatu, Dr. Evandro Moacir, Clínica de Cirurgia Plástica Santa Efigênia. O homem que, com muita dificuldade, conseguiu vencer muitas barreiras. Uma palavra de vida, doutor. Uma frase: trabalhem naquilo que te dá prazer. O dinheiro vem. Não trabalhem em algo que vocês não gostam, não trabalhem em algo só pelo dinheiro. Faça com amor. É isso aí. É isso. Gente, então muito obrigado e que Deus abençoe vocês. E você também, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Até mais.